Muito bem, vamos lá. O nosso texto que trata sobre esse assunto está no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 12. Então você tem a sua Bíblia aí, abra ela por favor. Mateus, capítulo de número 12. Vamos ler a palavra de Deus, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 12, né? Nós vamos ler o que está escrito no versículo 31 e no versículo 32. Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32. É o nosso texto base, que nós vamos nos basear por ele. Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32. Está escrito assim na palavra de Deus: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Percebam, irmãos, que a frase de Jesus, ela é uma frase extremamente forte. Ele diz claramente no versículo de número 31, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E no versículo 32 ele diz, não será perdoada nem neste século, nem no futuro. Então, quando nós analisamos esta declaração de Jesus, rapidamente nós vamos perceber que o assunto ao qual Jesus está falando aqui é muito sério. O tom das palavras de Jesus aqui é muito forte. Porque ao ler as Escrituras, ao estudar as Escrituras, se destaca o aspecto perdoador de Deus. Deus é um Deus que tem prazer em perdoar. Por exemplo, quando nós lemos o livro do profeta Isaías, no capítulo de número 55, a partir do versículo 6, veja o que a Bíblia diz de Deus. Isaías capítulo 55, versículo 6, olha o que diz a palavra: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Aí veja o que diz o texto: torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, quando nós analisamos a palavra de Deus, nós percebemos que Deus é um Deus que é grandioso em perdoar. Ele tem prazer em perdoar. Ele é o Deus que perdoa os nossos pecados. Quando nós lemos, por exemplo, a palavra de Deus no Salmo de número 103, os irmãos sabem, nós sempre estamos mostrando nas Escrituras aquilo que nós estamos falando. Quando nós lemos o Salmo de número 103, o salmista diz no versículo de número 2 e 3, veja o que diz a sua Bíblia: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele, Deus, quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Então, mais uma vez, nós estamos observando, uma no profeta Isaías, agora no Salmo de número 103, que Deus é um Deus que tem prazer em perdoar o pecado. Então, analisando as Escrituras, estudando as Escrituras, nós percebemos que Deus é um Deus perdoador. Primeira carta de João, capítulo de número 1, você pode olhar na sua Bíblia também.
Primeira carta de João, capítulo de número 1. Veja o que está escrito no verso de número 7. Está escrito assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E no versículo 9, João diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós já observamos aqui em 3 textos das Escrituras, os autores bíblicos destacando o fato de que Deus é um Deus que tem prazer em perdoar. Isaías 55, versículos 6 e 7 nos trouxe essa verdade. Salmo de número 103, versículo 2 e 3 também enfatizaram que Deus é aquele que perdoa as nossas iniquidades. E 1 de João, capítulo 1, versículo 7, versículo 9, diz que Deus, através do sangue do seu Filho Jesus Cristo, Ele nos purifica e nos perdoa de todo pecado. Ok? Deus é um Deus que nos perdoa. Mas o texto que nós lemos em Mateus, capítulo de número 12, Jesus diz claramente no versículo de número 31 e 32, que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Então, embora Deus seja um Deus que perdoa, que é grandioso em perdoar, que tem prazer em perdoar os pecados daqueles que se arrependem, Jesus deixou claro neste texto que Ele não perdoará aqueles que blasfemarem contra o Espírito Santo. Não há perdão para estas pessoas. E note a ênfase do versículo de número 32 de Mateus 12, a parte C do versículo: não será perdoado nem neste século, nem no futuro. Então é um assunto, irmãos, extremamente sério. A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Deus, que é grandioso em perdoar, Ele não perdoa aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo. E você deve estar se perguntando: mas meu Deus do céu, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Será que eu já cometi o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo? É sobre isso que nós vamos falar essa tarde. Mas vamos lá. Primeiro, antes de responder a pergunta o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, nós devemos aqui rapidamente dizer quem é o Espírito Santo. E biblicamente falando, o Espírito Santo é Deus. Nós cremos no único Deus, vivo e verdadeiro. Como está em Deuteronômio capítulo 6, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Então nós cremos, obviamente, num único Deus, mas esse único Deus ao qual nós cremos, ele subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. É um único Deus, mas esse único Deus, ele subsiste em 3 pessoas. Não são 3 deuses. É um só Deus que subsiste em 3 pessoas. E também não é só uma pessoa. São 3 pessoas e um único Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica, teológica, histórica, mas ela não é compreendida pela lógica e nem pela razão humana. Santo Agostinho, importante teólogo da igreja no século IV, ele dizia que, com relação à doutrina da Trindade, você deve crer, pois se você negá-la, perderá a sua salvação. E se você tentar entendê-la pela lógica, ficarás louco, dizia Santo Agostinho. E é verdade.
Nem dá para compreender a doutrina da Trindade pela lógica, porque senão ficarei louco, mas também não há como negá-la, porque é uma verdade das Escrituras. Então eu creio pela fé, porque está na palavra de Deus, e é assim que Deus se apresenta nas páginas das Escrituras como um Deus que é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Então o Espírito Santo é Deus. Quando nós estamos falando sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, nós estamos falando sobre blasfemar contra um ser que é Deus, um ser divino. Veja, o Espírito Santo é Deus e a Bíblia mostra isso de maneira clara em Atos capítulo 5. Atos capítulo 5 é o pecado de Ananias e Safira. E aqui Pedro claramente diz que o Espírito Santo é Deus. Atos capítulo de número 5. Veja o que diz a palavra de Deus no verso 3. Atos 5, 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivestes parte do preço da herdade? Agora veja o versículo de número 5. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu, expirou, mas o versículo 4 diz assim: guardando não ficava para ti, e vendida não estava em seu poder, porque formastes esse desígnio em teu coração, não mentistes aos homens, mas a Deus. Então nós estamos analisando que o Espírito Santo é Deus. No versículo de número 3 do capítulo 5 de Atos, Pedro diz que Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo. E no versículo de número 4 do mesmo texto, Pedro diz que Ananias e Safira mentiram a Deus e não aos homens, o que prova que o Espírito Santo, obviamente, é Deus. Em segundo lugar, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é a força ativa de Deus. O Espírito Santo não é uma coisa. O Espírito Santo não é um líquido. O Espírito Santo é uma pessoa. Pessoa divina. E quando nós lemos, por exemplo, Efésios capítulo 4, os irmãos podem analisar na sua Bíblia. Efésios capítulo de número 4, o apóstolo Paulo, ele diz no verso de número 30: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ora, não dá para entristecer uma energia, não dá para entristecer uma força, só dá para entristecer, obviamente, uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa divina. E Paulo deixa isso claro aqui, dizendo que nós podemos entristecê-lo. Então o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é o Consolador prometido por Jesus. Quando nós lemos João, capítulo de número 14, versículo de número 16, note o que Jesus diz. João, capítulo 14, versículo de número 16. Jesus diz claramente, ele diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus está consolando os discípulos com a palavra, dizendo para eles que ele vai voltar para o Pai, mas não deixaria os discípulos órfãos, porque enviaria outro Consolador. Rogaria ao Pai e ele enviaria outro Consolador. A palavra outro aí no grego é a palavra allos. Outro da mesma essência, outro da mesma natureza, outro divino tal qual era Jesus. E ele chama este outro de o Consolador.
No grego, paracleto, aquele que vem para estar ao lado, aquele que exorta, aquele que consola, aquele que está ao lado. Louvado seja Deus! O Espírito Santo de Deus é aquele que está ao nosso lado, nos consolando, nos fortalecendo, nos exortando, nos corrigindo. Ele nos chama para o lado e ele nos consola. Ele é o Consolador. Louvado seja Deus. Mas o Espírito Santo é também o nosso mestre. É o Espírito quem nos ensina a palavra de Deus. É o Espírito quem nos lembra daquilo que Jesus nos ensinou. Jesus disse isso aos seus discípulos: o Espírito da verdade que vos guiará em toda a verdade. E Jesus diz mais: e ele vos fará lembrar de tudo quanto vocês têm ouvido. O Espírito Santo é um mestre, é ele quem nos ensina a palavra de Deus. João 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é o Consolador, o Espírito Santo é um mestre. Aqui nós já vimos claramente que Deus é um Deus que é grandioso em perdoar. Nós já vimos que Deus, ele é um Deus maravilhoso, que purifica e perdoa o pecado daqueles que se arrependem. Nós vimos aqui também quem é o Espírito Santo. O Espírito é Deus, o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é o Consolador, o Espírito Santo é o Mestre. Mas aí vem a pergunta: e o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Voltemos ao texto de Mateus capítulo 12, versículo de número 31 e 32. Jesus diz o seguinte: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Deus é grandioso em perdoar? Sim, provamos isso à luz das Escrituras. Mas ele não perdoa a blasfêmia contra o Espírito Santo. E Jesus deixa claro no versículo 32: e se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no vindouro. Ou seja, nós estamos falando do pecado imperdoável. Nós estamos falando do pecado que o Deus que tem prazer em perdoar não perdoa. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Irmão Marcos, e o que significa blasfêmia? Bom, quando nós paramos para analisar a palavra blasfêmia no seu original grego, a pronúncia é igual ao português, blasfêmia. E o significado desta expressão grega é difamação, falar mal, discurso injurioso contra o bom nome de alguém, discurso ímpio, injurioso e repreensivo contra a majestade divina. Então seria um discurso contra o Espírito Santo, um mau discurso, um discurso injurioso. Agora, irmãos, vamos analisar em primeiro lugar o contexto. Quando nós lemos aqui o contexto, Jesus, ele está na sua missão de pregar o Evangelho, obviamente, fazendo milagres, curando enfermos, pregando a palavra e expulsando demônios, que é uma característica marcante no Evangelho, nos Evangelhos acerca da missão de Jesus. Quando nós observamos o versículo 22 de Mateus 12, veja o que está escrito: trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo,
e de tal modo o curou que o cego e o mudo falava e via. Agora, faz-se necessário explicar algo aqui. Nem toda doença é possessão demoníaca. Eu vou repetir. Nem toda doença é possessão demoníaca. Existem doenças que são por questões genéticas. Existem doenças que são por má alimentação. A pessoa não se alimenta direito, não faz um exercício, é sedentário e por conta disso acaba que muitas vezes sendo acometido por alguma enfermidade. Mas existem doenças que são possessão demoníaca. Você que está chegando agora, eu estou dizendo que nem toda doença é possessão demoníaca, mas existem doenças que são. E a Bíblia é clara em falar sobre isso. A Bíblia fala de uma mulher encurvada, e o que na realidade mantinha ela naquela situação era o próprio Satanás. Jesus falou sobre isso. Aqui no nosso texto, trouxeram um endemoniado cego e mudo. O camarada estava com um problema. E o problema era causado por um demônio. E a Bíblia diz que Jesus curou. E Mateus 12, 23 diz que quando Jesus operou esse milagre portentoso, extraordinário, maravilhoso, admirável, a multidão se admirou e disse: não é este o filho de Davi? Ou seja, aquele milagre fez a multidão olhar para Jesus não mais como apenas um simples carpinteiro, mas a multidão diz: rapaz, ele é o filho de Davi, ele é o Messias prometido. Porque nas profecias messiânicas se dizia que o Messias faria com que mudos falassem, coxos saltassem, cegos vissem. Então a multidão começou a perceber que Jesus não era um homem comum, não era um homem normal. Mas veja o versículo 24, os fariseus, ao ver o milagre de Jesus e a reação da multidão, eles então começam a falar mal de Jesus. Eles dizem em versículo 24, mas os fariseus ouvindo isso diziam, note, os fariseus só vão falar mal porque a multidão falou bem. E deixa eu dar uma nota de rodapé aqui. Tem pessoas que não suportam ver outras nos elogiando. Quando elas veem outras pessoas nos elogiando, elas ficam com tanta raiva que elas começam a falar mal de nós. É o que os fariseus estão fazendo aqui. Quando eles viram que a multidão estava falando bem de Jesus, eles automaticamente começaram a falar mal. Porque essa é uma verdade insofismável. Quem não fala bem de você quando todos estão falando bem, e quem não te elogia quando todos te elogiam, certamente vão falar mal de você pelas costas. Mas esse não é o nosso tema de hoje. Voltemos para cá, verso 24. Mas os fariseus ouvindo isso, Mateus 12, 24. Mas os fariseus ouvindo isso, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Veja o que os fariseus estão fazendo. Eles estão dizendo que na realidade a obra que Jesus estava realizando não era uma obra de Deus, era uma obra do diabo. Irmãos, isso aqui é algo simplesmente aterrador, porque eles estão atribuindo uma obra de Deus a Satanás. E eles estão dizendo que Jesus não era cheio do Espírito de Deus, Jesus era cheio de Satanás. Mas veja a resposta de Jesus, verso 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, diz, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Jesus está dizendo o seguinte: olha, se eu estivesse trabalhando a serviço de Satanás, é o que Jesus está dizendo,
o reino de Satanás acabaria. Porque reinos divididos não se subsistem, reinos divididos não permanecem. Se eu estou a serviço de Satanás e estou expulsando os demônios de Satanás, então seu reino vai se acabar. Jesus está dizendo: vocês estão me acusando de algo ilógico. Vocês estão dizendo algo que não faz sentido algum. Como eu posso estar indo contra Satanás, trabalhando com ele? Então Jesus está dizendo: a acusação de vocês não tem fundamento nenhum. E veja o que Jesus diz no 27. Mas, se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos seriam vossos juízes. Aí no versículo 28 ele diz: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Agora nós vamos começar a perceber o que Jesus está fazendo. Ele já está preparando o seu auditório para a sua repreensão final, falando sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque ele diz assim: vocês estão dizendo que a obra que eu realizo é, na verdade, uma obra de Satanás. E isso é ilógico. Agora, se eu estou expulsando os demônios pelo Espírito de Deus, aí o reino de Deus chegou a vós e vocês não perceberam. Então o que Jesus está dizendo àqueles fariseus, murmuradores e blasfemadores, é que, na verdade, Jesus não estava expulsando os demônios pelo poder dos demônios. Jesus estava expulsando os demônios pelo poder de Deus, através do Espírito de Deus. De maneira que quando os fariseus estavam atribuindo a obra de Jesus a Satanás, os fariseus estavam atribuindo a obra do Espírito Santo, que estava capacitando Jesus a expulsar demônios, ao diabo. Então, na verdade, os fariseus estavam chamando de Belzebu não apenas Jesus, mas eles estavam chamando de Belzebu o próprio Espírito Santo. Veja o tamanho da blasfêmia. Eles estavam chamando de diabo o Espírito Santo de Deus. Eles estavam dizendo que a obra do Espírito Santo era uma obra de Belzebu. Irmãos, isso aqui não era por ignorância. Note isso aqui, porque é muito importante. Para ser blasfêmia contra o Espírito Santo, não pode ser um pecado por ignorância. Por exemplo, uma pessoa que não conhece o Espírito Santo, não conhece a Jesus, não conhece a Deus, e de repente ele começa a dizer coisas feias relacionadas ao Espírito Santo. Isso ali é por ignorância. A pessoa não tem conhecimento das Escrituras, não sabe o que é Jesus, não sabe o que é Espírito Santo, não sabe o que é Deus, não sabe o que é Bíblia, não sabe o que é reino, não sabe o que é igreja. Aí é um pecado por ignorância. Mas os fariseus aqui não estão fazendo isso por ignorância, não. Eles sabiam muito bem que aquela obra que Jesus realizava era uma obra messiânica, que era capacitada pelo Espírito de Deus, e eles sabiam que Jesus estava fazendo aquilo não pelo poder dos demônios, mas ele estava fazendo aquilo porque ele veio de Deus. Irmão Marcos, eles sabiam disso? Sabiam, mas eles estavam negando. E a prova que eles sabiam disso é João capítulo 3, veja na sua Bíblia. João capítulo 3. É devagarzinho para a gente compreender, porque ninguém trata de temas profundos das Escrituras de forma rápida, então não tendo paciência. João capítulo 3, olha a prova de que os fariseus sabiam quem estava operando através de Jesus. Aqui é o fariseu falando. João 3, 1 e 2. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi,
bem sabemos que és, preste atenção, mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos está falando aqui em nome dos fariseus. Todo fariseu do início do ministério de Jesus, eles tinham consciência de que Jesus estava fazendo aquilo ali, porque ele era um mestre vindo de Deus, porque ninguém podia fazer aquelas coisas se Deus não fosse com ele. Mas a inveja dos fariseus acerca do ministério de Jesus, a inveja deles de Jesus e a forma como eles estavam sendo hostis a Jesus, fizeram eles blasfemar do Espírito Santo. Porque eles sabiam que aquilo ali era obra do Espírito Santo. Mas mesmo assim, eles blasfemaram contra Cristo, blasfemaram contra o Espírito Santo e disseram que na realidade quem capacitava Jesus não era o Espírito Santo, era Beelzebul, e com isso eles estavam chamando o próprio Espírito Santo de demônio. Isso é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. É uma rejeição consciente, deliberada, contra o Espírito de Deus, ao ponto de falar mal do Espírito Santo, difamar o Espírito Santo, rejeitar o Espírito Santo e apostatar da fé. E aí eu quero trazer uma aplicação para nós. Vamos ao texto. Quais são os passos que levam alguém a blasfemar contra o Espírito Santo? Porque o que os fariseus fazem aqui, irmãos e irmãs, é expor o pecado que estava dentro deles. É apenas deixar claro, de uma forma verbal, a blasfêmia contra o Espírito Santo que já havia acontecido em seus corações. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é a apostasia. Isso é perigoso. É por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 3, se não me falha a memória, ele diz que de maneira que não haja em vós um coração mau e infiel, para se apartar, diz ele, do Deus vivo. E a palavra apartar ali é uma referência à apostasia. O que o escritor aos Hebreus está dizendo é: cuidado, para que não haja dentro de vocês um coração mau e infiel, que faça com que vocês se apartem, se distanciem do Deus vivo. Pecado de apostasia, rejeição deliberada ao Espírito Santo, consequentemente, blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas vamos lá. Quais são os passos que levam uma pessoa a blasfemar contra o Espírito Santo, irmão Marcos? Primeiro passo, entristecer o Espírito Santo. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo que vai conduzir alguém à blasfêmia contra o Espírito Santo é o entristecer o Espírito Santo. Nós já lemos aqui Efésios 4:30, quando Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados. E esse entristecimento aqui é contínuo. É uma pessoa que está constantemente entristecendo ao Espírito Santo de Deus. E esse entristecimento contínuo levará a pessoa à resistência ao Espírito Santo. Mas você poderia perguntar: mas quando é que alguém, irmão Marcos, entristece o Espírito Santo? É só ler o texto. Efésios capítulo 4, a partir do versículo de número 25. Paulo diz em Efésios 4, 25, veja bem: deixai a mentira e falai a verdade. Como é que entristece o Espírito Santo? Sendo mentiroso. 2, versículo 26, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Como entristece o Espírito Santo? Sendo uma pessoa iracunda, que vive pecando por causa do pecado de ira e não pede perdão e nem perdoa. Aí entristece o Espírito Santo. 3, não dê lugar ao diabo. Como é que entristece o Espírito Santo? Abrindo brechas para Satanás. 4,
Aquele que furtava, não furte mais. Como é que entristece o Espírito Santo? Roubando o que é do outro. Quinto, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para edificação. Como é que entristece o Espírito Santo? Falando palavras sujas, imorais, perniciosas. E aí o verso 30, Paulo diz, não entristeça o Espírito Santo com o qual estáis salados. Todo tipo de pecado entristece o Espírito Santo. É por isso que se for contínuo e deliberado, aquilo ali vai gerar uma resistência ao Espírito Santo. Segundo passo, que faz com que a pessoa blasfeme contra o Espírito Santo, a resistência ao Espírito Santo. É quando o Espírito Santo começa a falar ao coração da pessoa, através da palavra, através de um louvor, através de um irmão, mas a pessoa começa a resistir, não quero, não aceito, não acredito, é do meu jeito. Aí vai resistindo ao Espírito Santo, vai endurecendo o seu coração com o engano do pecado, e o que vem depois é o apagar do Espírito. Como está em 1 Tessalonicenses 5,19, quando Paulo diz, não apagueis o Espírito. Vamos pegar aqui o raciocínio, com o que leva, quais são os passos que levam uma pessoa à blasfêmia contra o Espírito Santo. Primeiro, entristecer o Espírito Santo. Esse entristecimento contínuo levará a pessoa à resistência ao Espírito Santo. Ou seja, aquele que entristece o Espírito Santo começa com o tempo a resistir ao Espírito Santo. O Espírito Santo fala ao coração através da palavra, convencendo a pessoa do pecado, mas ela vai resistindo cada vez mais à voz do Espírito e vai se tornando uma pessoa endurecida. 3. A resistência levará ao apagar do Espírito. Não apagueis o Espírito Santo de Deus, diz Paulo. E esse apagar do Espírito é quando a chama do Espírito, a voz do Espírito, a influência do Espírito não está mais incomodando você. Não está mais tocando o íntimo do seu coração e trazendo peso na sua consciência. Esse não apagueis o Espírito Santo é não apaguem a ação do Espírito Santo em vossas consciências. Quarto passo, quando a pessoa está aqui resistindo ao Espírito Santo, apagando a influência do Espírito Santo, vem aí o quarto, que é o endurecimento. Veja o que está na sua Bíblia em Hebreus 3. Hebreus capítulo 3, versículo de número 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação, no dia da tentação. Veja o que diz a Bíblia. Não endureçais o vosso coração. Primeiro passo que leva alguém a blasfemar contra o Espírito Santo, entristecer o Espírito Santo. Segundo passo, resistir o Espírito Santo. Terceiro passo, apagar o Espírito Santo. Quarto passo, endurecer o coração diante da voz do Espírito Santo. Qual é o resultado, irmão Marcos? O resultado é apostasia e blasfêmia contra o Espírito Santo. Você percebeu? São esses os passos que levam alguém a blasfemar contra o Espírito Santo. E foi isso que aconteceu com os fariseus. Jesus pregava, Jesus curava, Jesus expulsava demônios, Jesus fazia maravilhas, mas os fariseus estavam sempre como? Entristecendo o Espírito Santo. Os fariseus estavam sempre resistindo ao Espírito Santo. Os fariseus estavam sempre endurecendo os seus corações diante da obra do Espírito Santo. E o que levou eles? Levou eles a blasfemarem do Espírito Santo, chamando a obra do Espírito Santo de obra de demônios. Isso é perigoso, irmãos. E eu quero concluir com Hebreus 3,12, que é o texto que já mencionei, que diz: vede, irmãos, que nunca haja em vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Que nunca haja em nós um coração mau e infiel para apostatar da fé e para blasfemar contra o Espírito Santo.
E aí, respondendo à sua pergunta, será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo, irmão Marcos? Eu tenho muito medo. A resposta é não. Você não blasfemou. Porque se você está preocupado ou preocupada, se você já blasfemou contra o Espírito Santo, esta é a evidência que você não blasfemou. Porque quem se preocupa em se já tem pecado contra o Espírito Santo ou não, é uma pessoa que ainda tem o Espírito Santo, que ainda ouve a voz do Espírito Santo e que ainda é convencida pelo Espírito Santo a se arrepender dos seus pecados. Irmãos e irmãs, uma pessoa que ainda tem medo de pecar contra Deus é uma pessoa que ainda é poderosamente influenciada pelo Espírito Santo. Muito bem, concluímos aqui então o nosso estudo. Que Deus abençoe os irmãos que ficaram até o final.